Olá, pessoal. Eu sou Patrícia, fonoaudióloga. Um dos locais em que eu atuo é aqui no Sereste. E sendo o Sereste um centro de atenção à saúde do trabalhador, eu estarei desenvolvendo algumas palestras relacionadas à minha área, abordando questões sobre doenças ocupacionais relacionadas à fonoaudiologia. Dentro do contexto da pandemia, né, estamos realizando principalmente capacitações e palestras e orientações remotamente, e hoje estarei falando sobre a saúde vocal do professor, que é uma das classes que mais apresentam alteração vocal, certo? Bom, e para começar, precisamos entender primeiro o que é a voz, porque sabendo da normalidade como a voz deve ser produzida, é que a pessoa consegue ter propriocepção e percepção de se sua voz tem algum problema ou não, certo? Então, precisamos entender primeiro a normalidade. Então, a definição na bibliografia diz que a voz é um sistema adaptado do processo evolutivo do homem, pois usa os órgãos do sistema respiratório e digestivo. Ou seja, o ser humano não nasceu pronto para falar, desde a evolução, o primeiro ser humano, ele não falava. E com o passar da evolução, fomos adaptando os órgãos do sistema respiratório que a gente usa para respirar e para comer, fomos adaptando e os transformamos em órgãos para produção da voz, certo? E a bibliografia diz também que a voz é uma das principais formas de comunicação usada pelos seres humanos. O ser humano ganhou muito em desenvolvimento cerebral depois de ter adquirido a linguagem. E claro que a linguagem usa a voz como principal meio de expressão, certo? E tem uma autora muito importante, que ela é especialista em voz, ela é referência mundial em voz, e ela define que a voz é uma das ferramentas primárias mais imediatas que o ser humano dispõe para interagir com a sociedade. É claro que a linguagem não é só a voz, mas é a primeira maneira, né, a primeira ferramenta que a gente usa para interagir. E a voz é a nossa identidade. Cada pessoa tem uma característica vocal que a marca como aquela pessoa. E a voz, assim, não dá pista somente sobre a idade, sexo e tipo físico da pessoa, mas também ela dá dicas das características de personalidade e do estado emocional da pessoa em determinado momento, certo? E dentro, né, desse contexto complexo da comunicação, a psicodinâmica vocal é uma das complexidades da voz. Então, o que é a psicodinâmica vocal? É o padrão de voz que uma pessoa, num determinado momento, é o padrão de voz que ela usa num determinado momento ou a característica predominante da sua voz. De forma que, se você atender uma ligação e você não sabe quem é, e a pessoa falou alô, se for sendo uma pessoa do seu conhecimento, muito possivelmente você já vai saber quem é só pela voz. Então, por isso que cada pessoa marca a sua identidade através da voz. Então, ou seja, a voz não tem como ser anônima, né? Da mesma forma que se você só ouvir a voz de uma pessoa que você não conhece, você já faz uma pré-análise de como essa pessoa é. E assim, vamos pensar, qual que é a importância da voz?
Como eu já disse, a voz é a principal ferramenta, né, de comunicação, mas a voz também ela é importante para expressões artísticas, como o canto, por exemplo, e no contexto aqui da nossa palestra, ela é um instrumento de trabalho, certo? O principal instrumento de trabalho do professor. Então, esse aqui é um vídeo, um esquema da fisiologia da produção da voz, certo? Aqui temos os pulmões, a traqueia, a laringe com as pregas vocais situadas aqui na laringe, aqui na região do pomo de Adão, certo? A garganta, né? No caso, a garganta é chamada de faringe e depois a boca. Então, aqui a pessoa está respirando. O ar entra, o ar sai. No caso, essa pessoa está, na verdade, respirando pela boca. O ar entrou e o ar saiu, tá? Esse é o processo passivo da respiração, as pregas vocais estão abertas. E aí está mostrando como é a região interna da laringe. Essa aqui é a epiglote. Aqui, ali no fundo do pomo de Adão, né, que é uma das cartilagens que se unem às pregas vocais. As pregas vocais são essas, certo? O ar entrou, as pregas vocais abertas. E no momento que o ar está saindo, as pregas vocais, elas fecham e fazem uma pressão na corrente de ar que vem dos pulmões, e essa pressão subglótica, ela faz com que as pregas vocais se movam de uma maneira maravilhosa, é uma vibração da mucosa que recobre as pregas vocais, e essa vibração produz a nossa voz. De forma que essa voz é produzida nessa região, e essa região, ela já ajusta algumas características da nossa voz. Então, se as pregas vocais ficam mais esticadas, a voz produzida será uma voz mais aguda. Se as pregas vocais ficam mais encurtadas, e se são pregas vocais um pouco mais grossas, a voz vai ser mais grave. Da mesma forma que o posicionamento que a laringe assume também no momento da fonação determina o timbre da voz, e aí essa voz sobe para a região de faringe, cavidade oral, nasal, ela sofre uma amplificação, ela sofre a definição da ressonância, e aí a gente movimenta a língua, os lábios e produz a fala. Então, é um processo muito complexo. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo de um exame feito das pregas vocais de cantores líricos enquanto eles estão cantando, tá? Vocês vão ver a perfeição que é a produção vocal. A fibra está sendo introduzida pelo nariz, ela tem uma câmera na ponta. Aí chegou, essa aqui é a epiglote, tá? As cartilagens que movimentam as pregas vocais e aqui as pregas vocais. Percebam que o tamanho
varia um pouco. Essa aqui é uma prega vocal um pouco mais longa, espessura, tá? Então, já tem essas características individuais, anatômicas individuais de cada pessoa. Mas é principalmente a maneira como usamos o trato vocal, as estruturas produtoras da voz, que, que determinam as características, né, individuais. Vocês viram que as pregas vocais e a laringe como um todo são muito versáteis, mas elas têm seus limites, né? E sabendo disso, a gente vai começar a falar sobre hábitos que são deletérios à saúde da voz, certo? Por exemplo, aqui, ó, é a imagem, né, de uma videolaringoscopia, de um daqueles exames que a gente viu há pouco, em que essa pessoa já tem lesão bilateral nas duas pregas vocais. Então, falar em excesso, sobretudo com má postura e respirando mal, respirando pouco, falando frases muito longas, sem respirar adequadamente, falar alto ou gritar, tossir ou pigarrear ou gargalhar de maneira exagerada, falar por longos períodos, principalmente em ambientes ruidosos, não beber água durante o uso da voz e falar muito durante quadros gripais, são precursores de patologias nas pregas vocais, tá? E a patologia da prega vocal, ela, muito frequentemente, praticamente 100% das vezes, causa uma disfonia, que é qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a produção natural da voz. E quais são os sintomas? Rouquidão, cansaço ao falar, falhas ou perdas da voz, produção de pigarro, não só numa situação de alergia, né? Mas a irritação das pregas vocais pode levar à formação de pigarro. Dor ou ardência na garganta, sensação de corpo estranho, dentre outros sintomas. E quando vocês tiverem algum desses sintomas, vocês têm que procurar um profissional especializado, otorrinolaringologista, né, e ou fonoaudiólogo. Se vocês procurarem primeiro o fonoaudiólogo, ele vai estar encaminhando para o otorrino, porque a avaliação, o fonoaudiólogo faz a avaliação da qualidade vocal, do comportamento vocal, da coordenação da fala com a respiração, mas é o otorrino que faz o exame para saber a saúde, a integridade ou não das pregas vocais. E no caso de ser uma disfonia relacionada ao uso profissional, vocês podem também procurar o Sereste, e depois no final eu vou deixar o contato, tá? Depois no final da palestra eu vou deixar o contato aqui do Sereste. Quando procurar, né? Quando a alteração vocal persistir por mais de 2 semanas, porque às vezes a gente tem disfonia relacionada a um estado gripal, a uma amidalite, e aí passando o processo da doença, a voz volta ao normal. Então, mas se mesmo depois desse processo a voz se mantiver disfônica, então é necessário procurar profissional. Também, se houver uma perda súbita da voz, sem um quadro gripal associado, uma sensação de corpo estranho, às vezes a voz nem está perceptivelmente alterada, mas se você tem sensação de corpo estranho na garganta, é importante procurar. Dor ou cansaço, dor ou desconforto persistente na garganta. E para fumantes e etilistas, estes conselhos são ainda mais importantes, tá? Porque fumantes e etilistas, eles têm maior chance de desenvolver problemas vocais e câncer de garganta. E na sociedade atual, a gente sabe que aproximadamente, assim, a gente sabe não, aproximadamente 1/3 das profissões tem a voz como ferramenta básica de trabalho. Os artistas, os locutores, operadores de telemarketing, não é só o professor, tá? Então, grande parte da força laboral é composta por trabalhadores que utilizam, né, a comunicação no seu processo de trabalho, o que traz como consequência
uma maior incidência de agravos à saúde relacionados à voz, tá? E então, dentro, né? Ai, desculpa. Dentro desses agravos à saúde relacionados à voz, nós temos o distúrbio de voz relacionado ao trabalho, que, aliás, ele foi incluído como doença ocupacional de ação compulsória, ou seja, de obrigação notificar essa doença, tá, no SINAM, e o protocolo de distúrbios de voz relacionado ao trabalho, desculpa, aqui está escrito errado, tá? É ao contrário, é DVRT. Ele foi implementado em 2018, tá? Ele norteia todas as ações que devem ser feitas mediante um profissional que tenha que desenvolva o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. E de acordo com esse protocolo, a combinação do uso prolongado de fatores individuais, ambientais e de organização do trabalho contribui para elevar a prevalência de queixas vocais, certo? Então, claro que a pessoa geralmente tem uma predisposição, ou às vezes um problema anterior de base, como refluxo, por exemplo, e a combinação, né, desse fator com a organização do trabalho, com os fatores ambientais, por exemplo, o número de alunos, salas com reverberação, salas empoeiradas. Então, a combinação desses fatores é que elevam, né, a incidência de problemas vocais. E vários estudos concluem que o impacto vocal do distúrbio de voz relacionado ao trabalho tem diversas repercussões na atividade profissional, tá? Gerando limitações, assim, que vão além, né, do problema da expressão vocal, mas também trazem um impacto emocional, estresse, ansiedade, além do impacto socioeconômico, porque uma vez que o professor tem que ser afastado devido a uma disfonia, o empregador, né, acaba sofrendo um impacto socioeconômico, da mesma forma que professores, às vezes, ou profissionais da voz perdem cargos devido à inaptidão para o cargo em si, certo? E é o principal responsável pelos afastamentos e readaptações funcionais entre professores. Isso vocês bem sabem, né? Então, é importante também que, caso você não identifique nenhum sintoma clássico de disfonia, mas um ou mais dos sintomas abaixo, você deve também procurar um especialista. Então, se você não fica rouco, mas se você percebe a voz fraca, um esforço vocal ou perda de voz, no final do período diário de aula, você tem que ficar atento. Dificuldade para manter o seu tom da voz, ela oscila muito, ela fica trêmula, ela fica fraca, tá? Diminuição da flexibilidade vocal, que você percebe no momento de cantar ou modular a sua voz. Ou uma qualidade vocal mais alterada, né? Um pouco mais alterada na sexta-feira, ou então alterada na sexta-feira, de melhor qualidade após o descanso do final de semana, é um alerta para problemas vocais, tá? E agora que as aulas, né, estão recomeçando e que o uso de máscara é essencial para nos proteger contra a doença, a máscara, com certeza, é um fator a mais para dificultar a saúde vocal do professor, tá? Aliás, até pesquisas já foram feitas pela Fiocruz e por uma universidade de fonoaudiologia, e os resultados mostraram que a máscara realmente atrapalha a comunicação,
atrapalha a produção vocal, porque traz fadiga, traz desconfortos, porque a gente tem que forçar mais para falar, tensões musculares, dificuldades na coordenação da fala com a respiração. Mulheres tiveram mais queixas, tá, do que homens, isso possivelmente porque a mulher tem a voz mais aguda e o agudo se propaga menos no ambiente. E as máscaras mais apertadas, com certeza, trouxeram maior dificuldade vocal e comunicativa. E claro que profissionais da voz tiveram mais queixas, né? Número de queixas e intensidade, tá? Bom, então, sabendo que o uso de máscara, né, é necessário, é obrigatório, o ser humano tem que se adaptar a isso. Então, algumas dicas, algumas sugestões para você minimizar, tá, os problemas que a máscara pode trazer para a sua voz. Então, usar uma máscara segura, mas que fique confortável. Tente movimentar mais os lábios e a musculatura orofacial. Falar de frente, né, e complementar a comunicação com gestos corporais também é muito importante. Porque se você está de frente, o interlocutor não vai ver a sua movimentação de boca, mas a voz ela vai ser projetada de maneira mais direta, né, para a pessoa que está à sua frente. Faça mais pausas respiratórias, falar mais devagar, tentar usar frases mais curtas, reforçar a hidratação, depois a gente vai falar bastante sobre maneiras de como se hidratar, além, né, dos famosos goles de água, com água em temperatura fresca, mas eu vou dar mais algumas dicas de hidratação. O repouso vocal, ele é indicado 5 minutos a cada 1 hora, tá? 5 minutos de repouso vocal a cada 1 hora de aula dada. Na verdade, o ideal são 10 minutos. Mas, por exemplo, entre uma aula e outra, enquanto se está arrumando material, mudando de sala, se for o caso, enquanto a organização ali do ambiente estiver acontecendo, além de beber água, o professor fica em silêncio para tentar fazer um repouso mínimo. E imprescindível o uso de microfone, já que eu até coloquei uma imagem do microfone grande, porque antes do uso de máscara, o microfone já era indicado. Agora, então, ele é fundamental para preservar, para que você não precise falar alto, para que o microfone amplifique sua voz, sem que você tenha que forçar, né? Claro que um esforço vai ter, por conta da máscara, mas o microfone minimiza muito, tá? E então, por hoje, né, até para a palestra não ficar muito extensa, eu vou estar encerrando por aqui e no próximo eu falarei mais sobre mais dicas sobre os cuidados com a voz, com a saúde vocal, higiene vocal. Enquanto isso, vocês já vão pensando nas informações de hoje, tá? E já vão tentando colocar em prática, principalmente estas sugestões aqui,